Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Na videoaula de hoje nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre ácidos e bases, né? E algumas propriedades e possibilidades de usos com essas funções químicas, né? Da química inorgânica, o que elas podem produzir, que no caso são os sais, como nós vamos ver. Então, material na mão e vamos lá. O que nós vimos na última aula foi sobre o potencial hidrogeniônico, ou seja, sobre a acidez ou a basicidade medida através de uma escala denominada pH. Né? E essa escala, como nós vimos, é uma escala logarítmica que é baseada na seguinte ideia. A escala vai de 0 a 14, sendo que de 0 a 7 o pH é ácido, de modo que quanto mais próximo de 0 o valor de pH, mais forte é o ácido. Respectivamente, também nós temos que o lado da escala de 7 a 14, ela tem o meio alcalino, ou seja, o meio básico, certo? Corresponde a qualquer valor de pH ali dentro dessa faixa é um pH básico. E também, quanto mais próximo de 14, que é a extremidade da escala, mais forte é a base. Certo? Vimos que esses valores eles são baseados no equilíbrio entre as concentrações de íons H+, e íons OH-, né? O íon H+, ele pode ser representado pelo íon hidrônio, né? Que é o H3O+. E o íon OH-, ele se chama hidroxila, né? O íon hidrônio representa aí a atividade ácida e o íon hidroxila representa a atividade das bases. Legal? Percebemos que quando temos uma solução cujo pH é ácido, a concentração de H+ é superior à concentração de OH-. E, por outro lado, quando temos um pH básico, a concentração de hidroxila é sempre maior do que a concentração de H+. Legal? Bom, hoje nós vamos ver um pouquinho sobre as interações entre os ácidos e as bases, ou seja, os ácidos e as substâncias alcalinas, certo? Como nós temos aqui de conhecimento, o hidrogênio H+, ele provém do ácido, assim como a hidroxila provém da base. A reação entre essas duas espécies de íons gera a produção de água, né? Produz água nesse processo. Então, basicamente, um ácido reagindo com uma base produz sempre água. Para uma reação completa, nós temos aqui a reação entre o hidróxido de sódio e o ácido clorídrico, lembrando que a hidroxila provém da base, assim como o íon, o cátion H+, provém do ácido. A reação entre eles produz água e, por outro lado, o que sobra são o cátion sódio+, no caso do hidróxido de sódio, e o ânion cloreto, o ânion Cl-, cloro-, que, nesse caso, ao reagir entre si, produzem o sal cloreto de sódio. Conclusão, a reação de uma base com um ácido sempre vai produzir sal e água. Legal, gente? Duas substâncias superreativas se neutralizam, ou seja, essa é uma reação de neutralização de um ácido com uma base, se neutralizam para produzir sempre duas substâncias inofensivas, que são sempre sal e água. Legal, gente? Bom, o que são os sais, então? Já vimos que os sais são compostos iônicos e, na sua forma natural, eles formam cristais, certo? Que podem ser vistos da seguinte forma. Cada bolinha como essas é um cátion e um ânion alternados na estrutura que nós estamos vendo, uma estrutura em 3 dimensões conhecida como retículo cristalino. Legal? Ou seja, esse aqui é um fragmento do cristal cloreto de sódio, só para exemplificar. Isso na sua forma natural. Quando dissolvidos em água, os cátions de sódio ficam solvatados, ou seja, cercados pelas moléculas de água, assim como os ânions de cloreto, que ficam também cercados, solvatados pelas moléculas de água. Legal? Portanto, quando em solução aquosa, os sais eles tendem a se dissolver e sofrer dissociação iônica, portanto, separar os cátions dos ânions. Ok, gente? Permitindo que na solução mantenham-se cargas livres. Ok? Bom, com relação à nomenclatura dos sais, é muito simples. Se tomarmos novamente como exemplo o cloreto de sódio, vimos que o nome ele segue a seguinte regra. O cloreto, que é o nome do ânion, ele é seguido então da preposição de e, por fim, o nome do cátion. É sempre a mesma regra, tá, gente? Nome do ânion, de, nome do cátion. Nesse caso, o cloreto de sódio. Poderia ser sulfato de magnésio, poderia ser carbonato de cálcio.
Certo, gente? Primeiro o ânion, depois o cátion. É simples. Para isso, claro, precisamos dispor de uma tabela que contenha a relação de nome de cátions e a relação de nomes de ânions. Legal, gente? Com o tempo, a gente acaba decorando. Bom, com relação a regras de solubilidade desses compostos iônicos, ou seja, desses sais, a uma temperatura específica, nós temos aí alguns sais são solúveis e outros não. Alguns sais se dissolvem em água, outros não dissolvem. Então, por exemplo, alguns compostos solúveis nós temos que quase todos os compostos, todos os sais à base de sódio, potássio e amônio, como cátions, eles são solúveis, quase todos. Nesse caso, não temos exceções. Quase todos, o que significa que todos dissolvem muito bem. Alguns dissolvem um pouquinho menos, mas todos dissolvem. Legal? Alguns aletos, ou seja, sais que contêm cloreto, brometo e iodeto. Aletos porque são halogênios, né? Cloro, bromo e iodo. Legal? Então, sais contendo esses ânions são solúveis, exceto quando eles são aletos de prata, de mercúrio 2 ou de chumbo 2. Tá? Cloreto de prata, ou brometo de mercúrio, ou iodeto de chumbo, e por aí vai. Legal? Fluoretos são solúveis. As exceções são os fluoretos de magnésio, cálcio, estrôncio e bário, ou seja, os fluoretos dos alcalinos terrosos e fluoretos de chumbo 2 também são insolúveis. Sais de nitrato, clorato, perclorato e sulfato são em geral solúveis. As exceções são os sulfatos de cálcio, de estrôncio, de bário e de chumbo. Legal? No caso aí, todos os nitratos, cloratos e percloratos são solúveis. Beleza, gente? Temos mais algumas informações aí. Claro, com relação à solubilidade de que estamos falando, não há necessidade de decorar essas tabelas, mas usá-las na resolução de exercícios, como nós vamos ver. Vale lembrar que as substâncias insolúveis são chamadas precipitados, ou seja, elas se mantêm na fase sólida e decantam para o fundo do recipiente. Legal? Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. Qualquer dúvida, volta o vídeo. Até a próxima videoaula e que a força esteja com vocês. Valeu, pessoal. Até a próxima.